Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo desta terça-feira. Olha, terça-feira essa que promete para o torcedor vascaíno, terça de oficialização, terça de avanço em negociações, terça de muitas notícias. E é claro, aqui neste Acorda Vascão iremos deixar você, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre as últimas notícias do Vasco e também sobre o que você, vascaíno, pode aguardar para esta terça, dia 13 de agosto. Novidades sobre a situação do garoto Ryan, que deve estar de saída do Vasco da Gama, uma venda milionária, chegando aí a casa dos quase 100 milhões de reais. Fala também sobre a saída de Bruno Praxedes, praticamente confirmado, e a expectativa hoje é que o Atlético Paranaense anuncie a contratação do jogador. Informações também sobre Maurício Lemos e a sua chegada à colina histórica. O zagueiro uruguaio está por detalhes de assinar esse contrato com o Vasco da Gama. Então, um vídeo bem agitado, um vídeo muito movimentado, um vídeo completamente imperdível para você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com o seu apoio, muito com a sua inscrição, até porque estamos por detalhes de chegar à marca dos 137 mil inscritos. Além disso, curta o vídeo, compartilhe, ajudem aí o nosso canal, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. E para quem achou, né, que apenas o Bruno Praxedes iria sair nessa janela de transferências, se enganou. Até porque, nesse momento, além da saída do Bruno Praxedes, que deve vir a ser oficializada nessas próximas horas, já tivemos a saída do Cleiton, né? O Cleiton que reforçou aí o Rio Ave, atleta comprado pelo Vasco lá no início do ano, não ficou no Vasco da Gama, tem pouco menos aí de 10 jogos com a camisa Cruz Maltina e hoje já é um reforço do Rio Ave, com aí um empréstimo, tendo a opção de compra do clube português no meio do ano que vem. Além do Cleiton, o Vasco também negocia agora a saída do Praxedes, né? A gente trouxe essa informação a vocês ontem no Fala Gigante, mas é claro, temos novidades a trazer aqui. Praxedes que já está em solo no Paraná, já chegou aí, solo coritibano, né? Já chegou no Paraná, já realizou exames médicos ontem, segunda-feira, e a expectativa hoje é que realmente Praxedes venha a ser anunciado como o mais novo reforço do clube paranaense. Alguns detalhes importantes que o jornalista Vene Casagrande trouxe dessa negociação entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino pela contratação de Praxedes. Praxedes não pertence ao Vasco, estava apenas emprestado, né? Praxedes chegou ao Vasco lá no meio do ano passado, um jogador que veio a pedido do Ramon. Ramon, inclusive, ele chega a conversar com o Praxedes para apresentar o projeto do Vasco da Gama e tentar convencê-lo de fechar com o Cruz Maltino. Ele até chega a ser uma peça importante para o Vasco, principalmente no segundo semestre de 2023. Bem no início do trabalho do Ramon, o Vasco se consolidou como uma equipe, tendo o Praxedes como titular. Era uma trinca, né, de meio de campo formada por Praxedes, Paulinho e Zé Gabriel. Zé Gabriel como esse volante mais fixo, esse primeiro volante, e o Paulinho e o Praxedes revezando ali como a dupla de meio campo. Ora um defendendo mais que atacando, ora outro atacando mais que defendendo, e aos pouquinhos ali o Vasco foi se encontrando dentro da competição. Infelizmente, ele fecha o 2023 já muito mal, porém, a pedido do próprio técnico Ramon Dias, o Vasco tem que renovar o seu contrato. Ramon Dias, assim que renova o seu contrato com o Vasco, ele faz algumas exigências, e dentre essas exigências, a permanência do Praxedes também estava inclusa. Então, o Vasco foi ao Red Bragantino e renegociou, né, o empréstimo com o jogador. A renegociação do Vasco foi um novo empréstimo de 1 ano, com opção de compra no final desse ano de 2024. Nitidamente, o Vasco não irá adquirir a opção de compra e o Praxedes não está nos planos do Vasco da Gama. Com isso, o Vasco, é claro, não querendo mais o Praxedes,
deu aí ao Red Bull Bragantino a possibilidade de buscar um novo destino para o jogador. O empresário do Praxedes, André Cury, empresário inclusive o mesmo do técnico Ramon Dias, passou a oferecer Praxedes para o mercado do futebol brasileiro e conseguiu achar um clube. Esse clube, o próprio Atlético. O Atlético então assinará um contrato de empréstimo com Praxedes até dezembro desse ano. Havia uma expectativa que nesse contrato fosse colocada uma cláusula com opção de compra, porém não será. É um contrato de empréstimo até o final de 2024 sem opção de compra, e o acordo ainda prevê uma parceria e uma futura venda que funcione da seguinte forma: se o jogador foi vendido durante o período de empréstimo do Praxedes com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense terá direito a 50% do valor. Então olha que loucura, né? O Vasco ele conseguiu colocar nesse contrato no máximo uma taxa de vitrine muito baixinha, e ainda também no contrato o Vasco da Gama assina com o Red Bull Bragantino um contrato envolvendo um valor quase chegando à casa dos 30 milhões de reais pela compra do Praxedes. Algo completamente surreal. E a gente vê que os moldes de negociação do Atlético Paranaense são completamente reais e bons. E aí a gente entende mais do que nunca como o Vasco não sabe fazer negócio no mercado. Pelo menos não sabia lá na gestão de Alexandre Matos e Paulo Brax durante o período da 777. Agora a gente espera que com o Pedrinho e companhia as coisas mudem, né? Porque um exemplo é nítido aí esse contrato Praxedes com o Atlético Paranaense, como o Vasco está amarrando mal os seus contratos. Inclusive, falando em Praxedes, Atlético Paranaense é esse que se classificou igualmente ao Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil. Praxedes não poderá disputar nenhuma partida com a camisa do Clube do Paraná na competição, por conta de já ter jogado com a camisa do Vasco durante a Copa do Brasil. Além disso também, Praxedes não poderá vestir a camisa do Atlético Paranaense durante a Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense que se classificou aí para as fases de mata-mata da competição sul-americana, e já houve aí 5 inscrições, que no caso são as inscrições limite da Copa Sul-Americana, que a Copa Sul-Americana dá para os clubes que a disputam nas fases finais. Então, com isso, Praxedes só poderá atuar com a camisa do Atlético Paranaense durante os jogos que restam, que no caso são 18. O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos do Campeonato Brasileiro. Show, Vascão, mas é isso. Em breve aí, Praxedes será anunciado com mais novo reforço do Atlético, e o Vasco aí dando uma aliviada na sua folha salarial. E assim como o Praxedes, que saiam outros, né? Alô, seu Rossi, alô, seu Galdamez, alô, seu Zé Gabriel, alô, seu Serginho. Peguem aí os seus paninhos e, ó, metam o pé do nosso Vascão. Além disso também, meu amigo torcedor vascaíno, temos informações importantes a trazer a vocês, e dentre essas informações sobre Ryan. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre esse garoto que era considerado uma pérola da base Cruz Maltina? Podem ter a certeza, se o Ryan for vendido por esse valor, que no caso envolve quase 60 milhões de reais, será frustrante. Sim, será frustrante por tudo que o Ryan prometeu, por tudo que o torcedor vascaíno, por tudo que o departamento de futebol, por tudo que as pessoas que trabalham na base do Vasco da Gama esperavam. A base do Cruz Maltino esperava, com o Ryan, receber muita grana. As pessoas que trabalham na base com o Ryan desde pequeno esperavam no Ryan um craque, um fenômeno, um jogador que iria romper barreiras com a camisa do Cruz Maltino. Nitidamente isso não aconteceu. Nitidamente o Ryan não rende com a camisa do Vasco da Gama. E hoje, um valor de 60 milhões de reais, que por tudo aquilo que o Ryan prometia é pouco, pelo que ele entrega é muito. Me desculpe, torcedor vascaíno, mas pelo desempenho de Ryan, 60 milhões de reais é muito dinheiro por ele. É muito dinheiro por ele. O Peck, que entregou muito mais no ano passado, custou aos cofres do Vasco, aliás, deu aos cofres do Vasco 50 milhões de reais. O Andrei deu aos cofres do Vasco aí 70, salvo engano, milhões de reais. Então, assim, pelo que o Ryan entrega, eu não tô falando pelo que ele vai entregar, não tô falando que ele pode vir a ser daqui a 2, 3 anos, eu tô falando pelo que ele é hoje. E o Ryan hoje, 2024, agosto de 2024, o Ryan não é um jogador de 60 milhões de reais. Não é esse atleta. É uma promessa. Mas, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco hoje, ele não pode ficar apenas com promessas. Hoje, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele necessita de realidades, de jogadores que possam entregar, de atletas prontos para entregar. E infelizmente o Ryan hoje não é esse jogador. Provavelmente pode vir a ser, mas aí é um provavelmente, é algo que não está confirmado, é algo que o Vasco não tem em mãos, e o Vasco hoje tem pressa. E antes que você fale, é o cheiro do associativo, o Vasco fazer uma venda do Ryan pelo valor de 60 milhões de reais, eu vou te falar, não.
não é o cheiro do associativo. É o cheiro de uma realidade que já aconteceu com o Vasco da Gama. Há mais ou menos 5 anos atrás, o Vasco enfrentava o São Paulo numa final de Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tinha como camisa 10 e faixa, ou seja, o camisa 10 do Vasco, o capitão, um garotinho chamado Lucas Santos. Um atleta chamado de Robinho nas categorias de base, por uma categoria ímpar, por um futebol impressionante, por ser um camisa 10, assim, aquele camisa 10 craque de bola, que com a bola nos pés é mágico e que no 1 contra 1 era diferente de tudo que a base do Vasco já tinha visto. Esse garoto recebeu, ainda com os seus 18 anos, uma proposta da Rússia, do CSKA Moscou, por a época quase 50 milhões de reais. Se hoje 50 milhões de reais já é muita grana, há 5 anos atrás, era muito mais. E sabe o que o Vasco fez quando recebeu essa proposta? Se recusou a vender por tudo aquilo que esperava que o Lucas Santos fosse render. Lucas Santos não rendeu nada. O Vasco não conseguiu vender o Lucas Santos. E 50 milhões de reais que poderiam ter ido para os cofres do Vasco não foi. Sabe por quê? Porque a base, os jovens, eles não são uma realidade. Eles são uma promessa. E para que jovens despontem no profissional, é necessário que o profissional esteja bem. E, meu amigo, hoje o profissional do Vasco não está bom. O Vasco precisa formar uma base de atletas bons para que jovens da base despontem. E hoje não é assim. Hoje o Ryan tem mais chance de ser queimado no profissional do que de render no profissional. Por que os jovens do Palmeiras se destacam? Por que os jovens do Flamengo se destacam? Porque há uma estrutura no profissional bem montada para eles conseguirem se destacar. Há 5, há 6, há 7 anos atrás, quando Palmeiras e Flamengo estavam ferrados financeiramente, os jovens não conseguiam render, porque não havia estrutura no profissional. E o que esses clubes fizeram? Venderam os seus jovens. Porque esse é o futebol. E mais do que nunca, essa é a realidade do futebol brasileiro. Então, antes de você falar sobre o cheiro do associativo com a venda do Ryan, é a mais pura verdade. Hoje o Vasco ganha mais vendendo o Ryan, que é a terceira opção do sistema ofensivo do Vasco, quarta, quinta, do que mantendo esse jogador. É uma proposta muito interessante. Informação aqui nesse sábado, no jogo contra o Fluminense, alguns empresários já estiveram no Newton nesse último sábado para acompanhar o Ryan de perto. Representantes do Lyon estiveram aí no estádio Newton Santos e assistiram o Ryan atuar mais ou menos durante uns 20 minutos. No caso, esses representantes do Lyon, eles trabalham diretamente ao John Textor, que é o dono do clube francês. No caso, a Eagle Holding, no caso da empresa, né, o nome da empresa de John Textor, que tem o Lyon, que tem alguns outros clubes, como o Crystal Palace, como o próprio Botafogo, como outros clubes também ao longo do mundo. É a Eagle Holding, no caso, é a empresa de um modo geral que quer a contratação do Ryan, mas principalmente o Lyon seria o principal destino do cria das categorias de base do Vasco. Além de John Textor, o Sporting Lisboa, né, e a Blue Company, a empresa que detém o Chelsea, também estão interessados. Mas hoje tudo indica que o futuro de Ryan possa vir a ser sim a Eagle Holding, algum clube aí do conglomerado de John Textor, por tudo aquilo que vem sendo costurável e ser muito favorável ao Vasco. Essa empresa de John Textor, ela fez uma proposta que chega próxima à casa dos 10 milhões de euros. E por que chega próxima à casa dos 10 milhões de euros? Porque contratualmente o Vasco, no contrato de renovação do Ryan, colocou da seguinte forma as vendas do jogador e as porcentagens que o atleta receberia. Se o Vasco conseguisse vender o Ryan por um valor até 10 milhões de reais, o Ryan teria direito a 10% do valor da venda. Se no caso o Vasco vender por 10 milhões de euros, né? No caso 60 milhões de reais, o Ryan teria direito a 10%, 6 milhões de reais. Para se o Vasco vender acima da casa dos 10 milhões de euros, o Ryan teria direito a 20% do negócio, ou seja, ao invés de 6 milhões de reais, 12 milhões de reais. Então, para que o Ryan não receba os 20%, o Vasco não vai ultrapassar o valor da venda dos 10 milhões de euros. Deve ser aí 9 milhões e 900 mil euros para que o Ryan consiga receber apenas 10% aí da porcentagem total do valor da venda. Além da proposta na casa dos 10 milhões de euros, um pouquinho abaixo desse valor, também o John Textor coloca a mesa 60 jogos no Newton Santos. Muito bom esse negócio. E também uma dívida que hoje o Vasco tem com a Matix, que é uma empresa que tem como CEO da empresa o atual CEO do Botafogo, Tairo Arruda. Então, no geral, é uma oferta que chega quase a casa dos 100 milhões de reais, como a gente trouxe a vocês na introdução do vídeo. Por que quase a casa dos 100 milhões de reais? Quase 10 milhões de euros fixos pela venda do jogador, mais 60 jogos no Newton Santos,
colocando aqui na média, o aluguel do Nilton é de R$200 mil, foi o que o Vasco pagou nesse último sábado para o Botafogo. Então, 60 jogos multiplicado por 200 mil de aluguel em cada partida, dá 12 milhões. Então, o Vasco estaria deixando de gastar 12 milhões de reais, até porque é importante lembrar, a partir do final do ano, São Januário entrará em reforma e o Vasco não terá um estádio. Tendo 60 jogos para jogar no Nilton Santos é algo muito bom. Então, são mais 12 milhões de reais colocando na ponta do lápis do aluguel do Nilton Santos e mais uma dívida que hoje estima-se no valor de 16 milhões de reais com a Matix, empresa do CEO Taira Arruda. Então, o valor total chega aí a casa dos 88 milhões de reais, quase 100 milhões de reais. Para um jogador que hoje, meu amigo, não entrega. O Vasco terá a garantia do Nilton Santos, o Vasco tirará aí uma dívida que tem com o Taira Arruda e ainda ganhará uma grana forte pelo Ryan e manterá ainda uma porcentagem dos direitos econômicos para uma futura venda. Então, assim, posso te falar? Gosto muito, tá? Gosto muito da venda dele. Acho que a partir das informações que eu trouxe, eu já coloquei a minha opinião na mesa. Vi o que aconteceu com o Lucas Santos, tenho muito medo de que isso possa acontecer com o Ryan lá na frente e a gente se arrependa. Mais do que nunca, quem viveu essa parte Lucas Santos no Vasco, sofreu e frustrou-se com ele não despontando no profissional e o arrependimento bateu ao saber que ele, infelizmente, acabou não gerando nenhuma grana ao Vasco da Gama. Então, essa é a minha informação. Com essa grana na mão, a possibilidade de uma venda, vende o Ryan, entrega-o para outro clube e deixa ele brilhar, infelizmente, longe da colina histórica. Porque tem futebol, mas aqui talvez ele vai ser muito mais queimado do que realmente possa render no Cruz Maltino. Deixa aí a sua opinião nos comentários. E jogador, aliás, e torcedor, né? Para continuar falando sobre jogador, falar com vocês sobre Maurício Lemos, porque está de fato confirmado. O jogador tem negociações muito avançadas com o Vasco. A diretoria Cruz Maltina busca até o final dessa semana acertar o contrato com o Maurício Lemos. O atleta, nessa temporada de 2024, atuou com a camisa do Atlético Mineiro em exatamente 14 vezes, marcou 2 gols, e esses números aí, inclusive, contrastam muito com o ano de 2023 do Maurício Lemos. Por quê? Se nesse ano ele tem apenas 14 jogos, ano passado ele foi titular absoluto, vestindo a camisa do Atlético Mineiro e entrou 41 vezes em campo. Além do Atlético, é um jogador muito consolidado, tem passagens pelo Defensor do Uruguai, Las Palmas da Espanha, Fenerbahçe da Turquia, Sassuolo da Itália, Beerschot da Bélgica, Rubin Kazan da Rússia e tem passagens ainda pela seleção do Uruguai, onde disputou 3 partidas. Então é um jogador muito rodado. É um pedido do próprio Rafael Paiva reforçar o seu sistema defensivo, dar mais rodagem a essa parte do campo, né, que hoje o Rafael Paiva sente que necessita aí de reforços. Um atleta que tem um contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2025, mas vai rescindir esse contrato para acertar com o Vasco da Gama. E algo muito positivo, poderá jogar normalmente com a camisa do Vasco no Brasileiro. Por que eu digo isso? Maurício Lemos teve apenas 6 jogos com a camisa do Atlético Mineiro. O jogador, ele precisa ter 7 para não conseguir mais entrar em campo com nenhum outro clube do Brasileirão. Como ele jogou apenas 6, o Atlético Mineiro, já sabendo o desejo que tem, liberaram o atleta, não colocou mais em campo, nem sequer mais relacionado. Maurício Lemos vencendo, já treina separado para realmente assinar o contrato com o novo clube. Quanto antes aí Atlético Mineiro e Maurício Lemos irão acertar a rescisão contratual, para que logo em seguida ele possa assinar esse contrato de 2 anos, recebendo um valor aí quase na casa dos R$400 mil por mês para assinar com o nosso Cruz Maltina. Havia certo receio do Maurício Lemos em vir morar no Rio de Janeiro, mas a informação é que ele foi convencido de que a cidade carioca é um lugar bom de se morar, tranquilo, e vai exatamente por esse motivo fechar com o nosso Cruz Maltino. Um bom jogador aí que chega para reforçar um sistema de fato carente no nosso Cruz Maltino, um atleta de seleção uruguaia, um atleta rodado, consolidado, com passagem por grandes clubes que vem para ajudar o nosso Vasco. Gosta do nome, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Maurício Lemos, quanto antes chegar ao Vasco. E para fechar o vídeo, falar sobre essa terça, né? Uma terça aí de reapresentação. O grupo que folgou no domingo e ontem, segunda-feira, fez aí apenas um recovery, teve aí um período de nutrição, preparação física, muitos aí até mesmo nem sequer foram até o CT. Hoje mesmo é que, como se diz no gíria, né, do futebol, o couro vai comer no centro de treinamento. Hoje será a tarde de reapresentação de todo o grupo. Um treino
na parte da tarde. Amanhã o elenco também volta a campo, quarta-feira, até o próximo sábado com treinos pela parte da manhã. Hoje, terça, será o único treino que acontecerá pela parte da tarde. E sábado, após treinar de manhã no CT, o elenco viaja em direção a Criciúma, onde vai enfrentar a equipe do Criciúma na tarde de domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Heriberto Rilse. E inclusive, né, será aí a primeira semana cheia que o Vasco da Gama terá depois de tantas semanas. Aliás, será a primeira semana vazia, né, que o Vasco terá depois de tantas semanas cheias. Seria o Cruz Maltino chegou aí a jogar jogos de 3 em 3 dias. Foram, acredito que 4 jogos em 10 dias ou 3 jogos em 10 dias. Uma rotina realmente muito cansativa. E o Vasco vai ter uma semana cheia, uma semana vazia para conseguir, cheias de treinos, né, vazia de jogos, mas cheias de treinos para conseguir se preparar aí com calma, com tranquilidade, ir bem fisicamente para enfrentar o Criciúma nesse próximo final de semana. Os grandes objetivos aí e grandes dificuldades de Rafael Paiva era manter o nível físico desse grupo que já não estava conseguindo mais entregar, desempenhar. E agora com essa semana sem jogos, a expectativa é que o Vasco chegue bem para enfrentar o Criciúma nesse próximo domingo. Bem fisicamente e bem mentalmente, porque ontem foi dia de recovery, não foi dia de treino, mas o Pedrinho, ele chamou o grupo para uma palestra que aconteceu ontem mesmo com um coach, o coach Paulo Vieira. Paulo Vieira, que é especialista em desenvolvimento pessoal e alta performance, deu uma mentoria para alguns jogadores do Vasco da Gama. Inclusive, o próprio coach foi presenteado também com um presente, que no caso foram 2 camisas profissionais do Vasco da Gama. Paulo aí é muito famoso no ramo e é um criador de um método de inteligência emocional. E a gente traz aqui agora os stories do próprio Paulo Vieira nessa palestra motivacional que houve aí na noite de ontem para o elenco Cruz Maltino. Extraordinárias aqui. É dito que mudanças acontecem ao longo do tempo. Neurologicamente isso não é verdade. Nós conseguimos mudanças imediatas. Nós podemos conseguir mudanças muito rápidas. O que te separa do sucesso é um pensamento. O que te separa do sucesso é um entusiasmo. O que te separa do sucesso é a ausência de um medo. O que te separa do sucesso é uma emoção. O que mata também é uma emoção. O que faz o cara fazer um gol é um momento emocional forte, e ele faz o que nunca fez, toda a maneira que nunca chutou, e ele precisa dessa conduta emocional. Grande, forte, honrado, respeitado. Como ela trata em casa, né? Parece como se ele se vê. Como ele se vê, é difícil. Não, quando a gente gasta, quando você respeita a mulher, o forro da mulher, grosseria o dia inteiro da mulher, reclamação o dia inteiro, crítica o dia inteiro. Roberto Dinamite é a época que eu vivi no Rio de Janeiro. Foi a época que eu acompanhei. Eita! Aí meu pai vai pra galera. Obrigado pelo carinho. Getúlio. Meu pai é completamente descontrolado, fanático do Vasco. Obrigado. Eu pedi pro time. Claro. Berred, começando por você. Meu pai, depois de Deus, só tem você no terra. Vamos. Nessa última sua fala, o que a gente, quando você fala do yes, né, a gente liga muito porque as pessoas vão pensar da gente, né? E foi quando eu conversei com o Léo ano passado, esse ano ainda, né, Léo? No começo do ano, e eu comuniquei para ele, falei, Léo, o que importa para mim não é o que as pessoas pensam fora, o que importa é o que minha mãe pensa de mim, minha mulher pensa de mim, as pessoas próximas pensam de mim. A gente liga muito por externo, o que as pessoas pensam da gente. Se a gente começar a analisar as pessoas ao nosso redor, o que elas nos acham, o que elas pensam de nós, isso aí é o suficiente para nós. Você não vive a sua vida, vive a vida Exatamente. dos outros. Você vai se moldar na opinião dos outros. Eu sei quem eu sou, independentemente do que as pessoas pensam de fora. Isso aí não vai mudar de maneira alguma. E eu falei com ele assim, foi uma conversa bem boa, né, Léo, que a gente conversou assim. E foi mais ou menos isso aqui que o Paulo acabou de falar, foi muito importante. Porque assim, a gente olha assim, a gente... E aí, torcedor vascaíno, inclusive deixa aí a sua opinião nos comentários. Você acha que esse tipo de palestra motivacional é importante para o grupo? Você acha que dá uma mexida, dá uma movimentada? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Gente, depois disso vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, desta terça-feira.
E já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, cheio de informação e novidade para todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.